Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE. E como sempre, trazendo muita informação. Senta que lá vem conversa boa e muita informação para você. O assunto que eu trago hoje, nós vamos falar do IBAMA, que reforça a proteção à vida silvestre na Amazônia. Muito importante a gente falar sobre isso, vamos conhecer todas as situações, as questões e ficar informado sobre o que está acontecendo. Para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com o nosso convidado de hoje, estou aqui com Felipe Ferreira, ele que é técnico ambiental do IBAMA, do membro do CETAS do IBAMA, um projeto que vem aí fazendo todo um trabalho excepcional. Então, seja bem-vindo ao Entrevistas DPE. Muito obrigado. Muito obrigada por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, passando essas informações, porque informação é tudo, né? A gente precisa saber o que está acontecendo em nossa volta, principalmente quando se trata dos nossos animais, do nosso bioma, da terra em que a gente mora. E um tipo de informação importantíssimos como essa, né? Muito mesmo. É muito importante. Então, para começo de conversa, eu gostaria de saber, né, primeiramente a gente enfatizando, lógico, se trata da nossa Amazônia. A Amazônia ela é reconhecida mundialmente, né, como o maior bioma tropical do planeta, mas também enfrenta aí, né, essas pressões constantes que a gente vê noticiar o tempo todo na internet, na TV, sobre o desmatamento, queimadas, o tráfico de animais. E diante dessa realidade, né, qual é hoje o principal desafio, Felipe, para proteger a vida selvagem na nossa região? Primeiramente, agradecer o convite de vocês por estar aqui, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Agradecer também ao pessoal que está aí assistindo, ouvindo a gente, né? E assim, é uma pergunta que a gente resume hoje basicamente em uma única palavra. É a tal da conscientização, né? Quando a gente fala sobre queimado, a gente fala sobre desmatamento, a gente está falando de fauna, está falando de flora, né? O impacto que ocasiona diretamente dentro da região amazônica, principalmente, que são regiões onde a gente tem climas bem acentuados, principalmente pontos de calor, pontos de verão muito intenso, com com período com pouca chuva e tudo mais. Então, o que acontece? Hoje, o IBAMA ele trabalha com duas vertentes principais. Primeira é a questão da fiscalização, né? Nós temos a equipe da fiscalização do IBAMA, que ela é direcionada especificamente para isso, né? Para realizar esse combate direto a desmatamento, a queimadas, ao processo de tráfico também de animais, de minério, de forma geral. E nós temos também a outra vertente, que é a parte da educação ambiental, né? Que a gente vê como um ponto muito importante, porque hoje em dia a questão ambiental ela se tornou uma questão muito visível, né? Tanto no meio da população como em grandes partes governamentais e tudo mais. Mas ainda a educação ambiental ela é muito pouco abordada desde onde interessa para a gente, que é desde o pequenininho, daquela criança, daquele pequeno lá do ensino infantil, né? Essa consciência, essa já ideia, desde cedo, exatamente. Né? Então, assim, a gente traz, a gente pega livros, literaturas e televisão e a gente vê sobre queimada, isso e aquilo. Mas e aí, o que a gente pode fazer como população para poder estar dando pelo menos um mínimo do nosso papel ali junto a isso, né? Então, essa parte da educação ambiental, que tanto o IBAMA, quando eu digo o IBAMA como ele próprio, né? A superintendência, por exemplo, o pessoal da educação ambiental, que possui lá uma equipe, a equipe de fiscalização, e nós, principalmente também do CETAS, né? Que realizamos uma atividade também do tipo ambiental, de educação ambiental, onde a gente faz recebimento, por exemplo, de escola, com crianças de educação fundamental ainda, né? Do ensino fundamental 1, fundamental 2, pessoal do ensino médio, pegamos pessoal da faculdade da Universidade Federal de Roraima, UER, dos cursos de zootecnia, curso de veterinária, e a gente tenta demonstrar um pouco o CETAS, né, lá dentro, o nosso próprio projeto, em si que a gente fala sobre ele daqui a pouquinho, mas a gente tenta mostrar a nossa realidade quanto recebedores de fauna silvestre da região amazônica, o quanto é importante a ação da população quanto a essas questões voltadas a ter um pouco de compreensão sobre queimada, ter um pouco de compreensão sobre desmatamento, a importância que isso tem realmente dentro da educação da população. Isso né? É muito importante, a questão do trabalho preventivo. Demais. E lógico que ele tem que começar lá na raiz, nas nossas crianças. Sim.
Eu sou muito a favor das questões de palestras, né, tanto de incentivo como também de informação a essas crianças, para que já venham fazendo essa educação Exato. desde cedo, Exato. para não se tornar um adulto aí destrutivo, né, que a Exato. gente vê muito hoje essas questões. E vocês falam, quando se trata dessa educação, né, que passa para as crianças, vocês falam também das consequências, Sim. das consequências que isso tudo traz, dano às Sim. nossas terras, aos nossos animais, Exato. ou seja, a fauna e a flora. Eu vou lhe mostrar um ponto mais específico direcionado aos cetas, que é a fauna, obviamente, né? Então, quando a gente recebe esses alunos, a população recebe esse pessoal convidado, as escolas, enfim, eles veem a realidade dos animais que nós temos lá dentro. E infelizmente a gente não é um zoológico onde a gente tem animais lindos, bonitos, fofinhos para tirar foto. A gente São tem muitos animais resgatados. Né? Então são animais que muitas das vezes chegam com risco de vida, feridos, debilitados, ou então muito filhotes, muito jovens, porque acabaram perdendo a própria mãe por causa do tráfico, por causa de morte de animais silvestres no meio da natureza. Então a gente mostra a realidade daqui, obviamente, baseado na demanda. Ou seja, eu não vou apresentar um animal totalmente ferido, machucado para uma criança de 10, 9 anos, que a sensibilidade é outra, né? Reabilitação primeiro, isso, né? então nós temos... O que é o CETAS, né? O CETAS, ele é o Centro de Triagem de Animais Silvestres aqui do IBAMA. Então, o nosso papel hoje é fazer o recebimento, nós fazemos o tratamento desse animal, que é a fase de reabilitação. Nós readaptamos esse animal caso necessário, porque, por exemplo, a gente pode receber um animal que é muito jovem, muito filhote. E um animal filhote desse criado em cativeiro, dificilmente a gente consegue devolver ele à natureza. Isso. Então, a gente tem um projeto de readaptação, ou seja, tentar fazer com que esse animal se desenvolva dentro de um ambiente mais próximo possível da realidade dele, da natureza, para que a gente possa ter o nosso objetivo final, que é a destinação dele de volta para a natureza, né? Com certeza. Agora me tira uma dúvida até que pessoal, por que a gente sabe, você tinha me falado aqui antes nos bastidores que o CETAS funciona ali no Cidade Satélite. Sim. E a pergunta é voltada para o Cidade Satélite também. A gente costuma ver muito a aparição dos tamanduás bandeiras naquela região, ali pelo Vila Jardim. Aparece muito. Quando a gente vê na internet as pessoas fazendo vídeo, postando na internet, um mais lindo que o outro, o que faz esses animais virem para a cidade? Aí a gente volta para a sua primeira pergunta. É aquela questão do desmatamento. Desmatamento, a questão de queimada. Então, assim, a vida silvestre ela é muito focada, obviamente, ao ambiente silvestre, né? A região de mata. Quanto mais a gente tem notado os índices de desmatamento, de queimadas, esses animais eles tendem a criar fuga, por 2 motivos. A casa deles está caindo, está pegando fogo, e eles vão saindo. E eles não têm alimentação. Então, a alimentação deles também vai ficando cada vez mais precária. Então, eles tendem a sair, se afastar dessa área de mata e acabam se deparando com uma zona urbana. E aí, quando eles aparecem em zona urbana, são animais que são totalmente perdidos. Obviamente, eles não têm noção de trânsito, não têm noção de residência, de pessoas e tudo mais. Então, eles acabam circulando aquela área toda, correndo um risco imenso de ser atropelado, ou, infelizmente, de dar de frente com alguma pessoa que não compreende a situação e acaba agredindo o animal, achando que o animal está colocando em risco alguém ou algo do tipo. Então, ali no satélite é muito comum a gente ter realmente... Vocês já fizeram muitos resgates? Já, bastante. De tamanduás bandeiras, de tatu, por exemplo, mucura, né? Os gambás, tem, né? Que muito, né? Muito, esse aí aparece demais. Aparece demais. Até no quintal Dentro da de gente. residência, a gente cansa de receber ligação. Mas são animais super inofensivos, mas assim, assustam, porque ele assusta a população assusta eles, então o meio que eles têm para isso é ser um pouco reativo, né, quanto a isso. Certo. E nós vivemos aí num estado, né, que faz fronteira internacional também, essa questão aí muito, muito recorrente. E isso pode facilitar também as rotas ilegais, né, de comércio de animais, de madeira. E como é que as instituições, né, ambientais, elas têm atuado para combater aí esses crimes transfronteiriços, né, digamos assim? Vou falar também novamente especificamente a questão dos CETAS, né, a parte de fauna, por exemplo, né. Há 2 semanas atrás nós tivemos um recebimento de uma apreensão que foi feita pela Polícia Federal e outra pela Polícia Militar Ambiental.
foi uma carga de... A primeira carga foram da Polícia Ambiental, né? Polícia Militar Ambiental, foram de 250 canários venezuelanos, né? Pássaros, passeriformes, passarinhos, né? Que a gente vê até comumente passeando aqui pela rua, aqueles canários amarelinhos e tudo mais. No meu quintal tem Só que bastante. as pessoas não sabem que a grande parte desses canários, eles são exóticos, eles não são aqui da nossa fauna, não fazem parte da nossa fauna. Muitos deles deram entrada exatamente por causa dessa rota migratória de tráfico. Nossa, né? E procriaram bastante. E procriaram aqui, muito. São bem comuns e aqui por quê? hoje, E né? por que procriam, né? Porque por serem animais exóticos, né? Eles acabam tomando conta de um ambiente de outros animais que são endêmicos nossos, se alimentam daquela comida daqueles animais e um ponto principal, quase não possuem predadores. Então, se não tem predador, a vida deles se torna bastante longa. Eles procriam, acasalam com facilidade. Então, nós recebemos há 2 ou 3 semanas atrás 250 canários. Esses 250 canários eles estavam alocados em gaiolas extremamente estreitas, compartilhadas, né, com gaiolas com 10 compartimentos, cada compartimento com aproximadamente 8 ou 10 pássaros dentro. Meu né? Deus! E todos esses animais foram apreendidos dentro da residência de uma pessoa que provavelmente estava criando esses animais com o intuito de realizar o tráfico, de comercializar esses animais. E há pouco tempo também, há mais ou menos esse período de 2 semanas, a gente recebeu da Polícia Federal uma apreensão no aeroporto daqui de Boa Vista de 350 canários desse também. Nossa. Todos eles colocados dentro de malas de viagem. Estavam todos dentro de mala. Como é que sobrevive? Exatamente. Como é que respira? Também da mesma forma, colocados em compartimentos de gaiolas, né, pequenininhas, tudo amontoado lá, e foi apreendido. E esses animais são encaminhados, então, para a gente lá no CETAS. Hoje, se você for fazer uma visita ao CETAS, você vai ver que a gente tem um recinto com aproximadamente 400 a 450. Por que eu estou dando um somatório? Se a gente pegar 250 mais 350, dá 600. Só que são animais que, infelizmente, por serem animais extremamente territorialistas, né? São animais que definem bando. Então, não tem como você ter muito macho dentro de um mesmo local. Eles se matam, eles batem um no outro, brigam muito e acabam indo a óbito. Então, a gente constantemente acaba tendo perda desses animais. E aí é uma preocupação nossa, por quê? Porque são animais que, por serem exóticos, a gente não pode devolver para a natureza, que não faz parte da nossa fauna, né? Então, a gente hoje está com um processo aberto dentro do CETAS de um procedimento que nós chamamos de repatriação. Nós estamos em contato com a equipe ambiental da Venezuela e a gente já está programando todo um trajeto para fazermos a devolução desses animais para essa equipe ambiental na Venezuela, para que eles possam fazer a soltura dentro do ambiente ideal, o ambiente deles mesmo, né? Endêmico desses animais. Interessante isso que você relatou. Inclusive, eu já pensei, porque no meu quintal tenho muita planta, então encosta muito pássaro. Eu acho a coisa mais linda. Inclusive, até tucano. Sim. Eu moro à margem de um igarapé. Igarapé poluído, mas as árvores ainda estão bonitas. E aí vem muito tucano. É chamarisco de animal. De ave, então, principalmente. De cobras. Árvores de muita cobra. E aí, em cima, você vê tucanos, famílias de tucanos. Eu acho a coisa mais linda. Inclusive, eles são carnívoros. São. Né? Você vê a ave tão exótica, tão bonita. Você acha assim um animalzinho muito fofo, muito bonitinho. Fofo, muito bonitinho. Gente, eles brigam. Brigam mesmo. Vim no meu quintal, eu presencio muito. E às vezes eu chego a jogar comida para eles. E eles brigam. Eu digo, nossa, como é que pode? Tão doce, tão lindo, brigando desse jeito. Inclusive, beija-flor. Vi 2 se pegando. E entre aves é muito comum mesmo, por causa da questão do territorialismo, né? Eles são muito definidores de território. Então, assim... Inclusive, aqueles também quando põem ovos, quando estão ali aninhados, né? Não tem um pássaro que ele corre atrás da pessoa, persegue ali, bicando, porque ele está defendendo o ninho. Aquele ninho, exatamente. Eles são animais muito territorialistas, né? E quando a gente trata, por exemplo, de animais como, por exemplo, tucano, ou então, mais especificamente, por exemplo, os piscitacídeos, né? Arara, papagaio, periquito, esses animaizinhos assim bonitos, né? Visualmente falando, são muito territorialistas. Mas assim, diferentemente de outras aves, não andam em bando, estão sempre em casal normalmente, né? Mas são animais que, se tiverem a presença de um casal junto de outro numa região que eles consideram dele,
a briga é praticamente certa. Você falou que faz esse repatriamento desses animais que Sim. vocês apreendem. Mas eu gostaria de saber como é que esse problema ele impacta diretamente na fauna amazônica. Sim, a gente para pensar assim, quando nós falamos em vida animal em silvestres de característica exótica, né, que são aqueles animais que eles realmente não estão registrados e cadastrados como animais endêmicos da nossa região, esses animais eles tendem a se tornar com um tempo uma grande problemática para aquela região. Por que eles se tornam um problema? Porque, como eu falei anteriormente, né, são animais que normalmente eles têm uma vantagem maior em questão de caça, de alimentação. Então, eles conseguem se alimentar, muitas das vezes, com mais facilidade do que animais que são endêmicos daquela determinada região. Então, eles começam a tirar o alimento daqueles animais que são nossos, que são da nossa região. Olha, que importante. E isso pode levar a um processo de extinção dos animais que são nossos daqui, predominantes da região. Olha que interessante. Então, esses animais exóticos, apesar de eles não causarem um impacto direto a nós, por exemplo, seres humanos, enfim, mas para a natureza e para a vida endêmica daquela região é muito grave. E isso a gente está falando de fauna, né? Isso existe como flora também. Existem árvores e plantas que também são características exóticas que acabam se sobrepondo a árvores regionais. E o que leva a árvore a ter vida? Sol, luz, por exemplo. Algumas árvores exóticas que têm uma copa muito mais alta do que outras acabam tampando completamente o sol de árvores que são regionais do cerrado, por exemplo, mais baixas, né? E essas árvores acabam indo à morte por falta de luminosidade. E isso também é um agravamento. Por quê? Porque você está mudando a característica daquela região. Você acaba mudando a característica de um bioma. Exatamente. Né? A gente vai ter plantas interessante. e Eu animais. não tinha parado para pensar nisso, mas você conversando com um especialista, viu? Com uma pessoa que entende do assunto, vai abrindo aquele leque, a tua mente vai expandindo e você vai entendendo os porquês. A gente tem um exemplo muito clássico nessa questão de animais exóticos, né? Eu venho do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro. E lá no Rio existia uma família muito grande de animais, de passeiriformes, de passarinhos, que eram conhecidos como pardais, né? Pardal, um pardalzinho. Sim, sim. Um marronzinho, bonitinho. No Nordeste assim. Tem muito. E no Rio de Janeiro a população desses animais começaram a decair de repente. Começaram a cair, até o ponto de hoje ser considerado um animal quase que raro de você ver na natureza. E através de estudos foram verificando que juntamente com a queda desses pássaros, né, a diminuição do índice de visualização desses animais, começaram a surgir outros animais, que eram os saguis, uns primatas, bonitinho, aquele que tem uma barbinha assim, bonitinho, meio cinza assim. O saguizinho é um animal que hoje em dia no Rio de Janeiro, principalmente na zona oeste, é mais comum. Ele é muito comum. E o pessoal acha muito bonito, então toma uma frutinha aqui para lá, então você vai atraindo aqueles animais para o meio urbano em si. E aí qual é a problemática? O sagui ele não pertence também à região de Mata Atlântica, né? E esse sagui, o que ele faz? Ele tem como base alimentar não é somente fruta, ele se alimenta de ovos de pássaros. Nossa. Então eles invadem os ninhos dos pardais e começam a se alimentar dos ovos desses animais. Olha só. E aí o que aconteceu? Índice de natalidade desses pássaros começou a cair, porque não tinha mais ovo para nascer, já que os saguis estavam comendo. Olha e só. os índices de sagui cada vez mais alto, porque não tem predador para abater esses animais. Olha que importante. E aí você vê o quanto isso causa um impacto, a gente considera um desequilíbrio dentro do ambiente, entendeu? Muito grande. Um equivale ao outro. Por que ele está ali? Porque cada um tem sua importância. Seja uma árvore, seja um pássaro. Exatamente. Olha, exatamente. E é essa perspectiva que a gente precisa ter a compreensão. Muitas das vezes o pessoal até comenta, poxa, mas vocês, por que aprenderam, por que vocês não soltam? Não é porque a gente não quer, é porque não pode. Pensando em todas essas questões que soltura desses animais, elas envolvem todo um aspecto ambiental mesmo, né? Gente, Principalmente essa questão do desequilíbrio que a gente pode causar. Viu, gente? Olha que aula a gente está tendo aqui. Então, leva para a vida e repassa para outras pessoas também, porque é muito importante saber disso. Se trata do nosso bioma, de uma diferenciação, onde uma vida se sobrepõe e a outra vai ficando extinta. Exatamente. E muitas das vezes é aquilo que a gente chama, dentro da biologia, né, da ecologia, a gente chama de cadeia e teia alimentar.
A teia alimentar ela é um barbante jogado para tudo que é lado. Quando você arrebenta o barbante em uma ponta, a outra também vai soltando. E de repente solta mais outra ponta. E às vezes aquele animalzinho que deixou de existir naquela região, ele era o alimento de um outro animal endêmico daquela localidade, que deixa de ter seu alimento. E isso vai levando numa cadeia, né? Vai acabando levar a um desequilíbrio total dentro do ambiente. Então entra nesse caso também uma época que estava muito em alta a gente falar sobre a extinção da arara azul. Você lembra que uma época, nossa, estava na televisão, a gente ainda não tinha tanto acesso à internet, não tínhamos internet quando falava-se muito na extinção da arara azul. Se dá-se também a essa questão? Totalmente. Nossa. Na verdade, se a gente parar para analisar, né, a maioria dos processos de extinção hoje, não hoje em dia a gente infelizmente pode dizer que muito do processo de extinção da fauna está correlacionada ao ser humano, infelizmente. A fatores humanos, né? A mas humanas. Há muitos animais que entraram em processos de extinção. Vou dar um exemplo de um animal que talvez, não sei se você conhece, mas é um dos exemplos de extinção no mundo, na verdade. É uma ave que se chamava dodô, né? O dodô era uma ave grande, com um bico bem comprido, era um animal bem robusto e tal. Tá extinto. E hoje ele é extinto, né? Há bastante tempo, na verdade, ele é um animal extinto. E esse animal, ele sofreu um processo de extinção exatamente por outras extinções e cadeias. Eles são aves da costa? São, mas não são aves, elas são daqui do Brasil, da costa do Brasil, né? Mas eles viviam especificamente em regiões de ilha, né? Então, o que acontece? Eles deixaram de existir, a extinção desses animais não estava relacionada diretamente à caça ou nada do tipo. Foi a fome. A falta de alimentação desses animais. E os alimentos que serviam de base para esses animais, além de frutas e outros pequenos insetos, foi o que levou à derrocada deles, porque exatamente essas árvores frutíferas começaram a ser derrubadas, desmatadas, deixaram de ser alimento para aquele animal. E também essas árvores serviam de moradia para esses insetos no qual ele também se alimentava. Então, se eu não tenho casa daquele inseto, o inseto vai embora. E se eu não tenho aquela árvore, deixa de ter fruto do alimento para aquele indivíduo. E, infelizmente, ele levou à extinção exatamente por falta de controle ambiental, né? Por falta de alimentação e tudo mais. Com certeza, então, você vê o quanto uma coisa está amarrada na outra, né? Uma coisa puxa a outra, é uma cadeia, né? É uma cadeia que a gente tem que entender. Isso só traz malefício. Sim. Tudo, eu acho que nessa vida, quando você vai mexer no aspecto natural dos biomas, tem que ser planejado, tem que ter um estudo, tem que ter permissão. Que tipo de dano você vai estar causando por mexer naquele terreno? Exato. É tanto coisas prejudiciais que a gente vê lá fora, pode ser aqui dentro também, mas se tratando lá fora, olha... você está conversando, abrindo a minha mente, me dando muitas informações, e lógico, para você que está acessando também, olha aonde o pensamento da gente vai parar. Meu pensamento foi parar no filme. Por quê? No filme que me lembrou da pandemia. Foram fazer um desmatamento lá pela Ásia, né? Os morcegos com doenças vieram para a cidade, contaminaram animais da cidade, animais que foram consumidos pelos seres humanos, seres humanos que adquiriram vírus e aí levaram isso adiante que a gente conhece hoje, vírus, né? global, infelizmente, que a gente conhece isso. Agora, por quê? Por causa de um desmatamento. O bicho estava quieto lá no canto dele, lá. E aí esse desmatamento, será que teve um estudo? Será que teve uma autorização? Pois é. Será que viram um tipo de animal que reside ali? Pois é. Que danos aquilo ali poderia causar? Olha o estrago que faz no nosso de país, uma coisa né? impensada. Hoje no nosso país nós temos um estudo base para qualquer tipo de procedimento feito em um ambiente com característica livre, né, de fauna, flora, como, por exemplo, uma construção, algo do tipo. Hoje o Estado, na verdade, ele exige... Quando eu digo Estado, na verdade, isso é responsabilidade do município, né? Ele exige um estudo que nós chamamos de estudo de impacto ambiental. Então, antes de você fazer o desmatamento de uma determinada área para realizar a construção, seja do que for, um hospital, uma delegacia, uma creche, seja o que for, a gente precisa desse estudo de impacto ambiental. Porque você precisa primeiro verificar se aquela área onde você vai construir, onde você vai desmatar, ali vive... talvez uma espécie que só existe nessa região. Ou então ali só existe
ali existe uma vegetação que ela é Alimenta alimento determinados... determinado para aquela espécie que vive num local X, entendeu? Tudo isso Então, tem que ser visto. isso tem que ser visualizado através do estudo E olha, de impacto. Quanta importância tem a pessoa ficar sabendo disso, Lógico, né? lógico. Agora sim, abrimos um leque aqui de informações. Nossa, eu tô maravilhada, eu tô amando essa conversa. Eu gosto muito de informação, eu gosto muito de ficar sabendo de tudo. E então, assim, eu sou muito privilegiada porque aqui passa todo mundo e eu fico sabendo de tudo. Mas, assim, o que a população hoje precisa ter mais consciência em relação a isso? Que tipo de coisa poderia ser feito? Você já falou que desde lá do início já tem essa educação ambiental com as crianças, mas o que você acha, no seu ver, no seu ponto de vista, o que necessitaria para as pessoas terem mais consciência do que, quanto isso pode agravar o meio ambiente, a fauna, a flora, e mexer no bioma, em prejudicar animais, em mexer em várias outras coisas, e tudo isso que a gente citou aqui. O que você acha que precisa ser feito? Aquela questão da educação ambiental, né, ela visa, na verdade, informar uma parcela da população a demonstrar que aquele impacto que nós mesmos causamos dentro da natureza, seja flora, seja fauna, ela tende a retornar para nós mesmos dentro de casa, né? Porque lembra da tal da cadeia, né? Então, quando a gente está afetando a população vegetal, a população animal, seja ela qual for, algum impacto que está sendo causado ali, ele vai ser passado adiante até chegar a nós mesmos. Vou dar um pequeno exemplo. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade, existia uma família de agricultores na região da China e tal, e que eles começaram a fazer o plantio de eu acho que, não lembro se era milho, alguma coisa assim do tipo. E aí começaram a ter muitos insetos naquela região que começaram a tomar conta da lavoura, né, da lavoura ali e tal. E começaram a destruir a plantação, então eles pensaram, não vou utilizar química, não vou usar agrotóxico, mas vou usar o que a gente chama de biomodelo, vou usar um animal que seja responsável por se alimentar daqueles insetos. Ele usou a cadeia alimentar. Então ele usou a cadeia alimentar de forma inteligente isso. Só que quando você faz isso, você tem que ter também um ponto de partida e um ponto de finalização, com freio, né? Porque com daí, freio. Se você bota um monte de sapo para comer mosquito... E é exatamente isso que foi feito. Então começou a colocar sapos, e aí depois os sapos se procriaram, não tinha predador, então eles colocaram cobras, as cobras comeram o sapo, mas também se procriaram, e isso se tornou uma praga para a cidade inteira. Jesus. Então, assim, um pequeno impacto que ele causou numa determinada região ali causou um descontrole ambiental que afetou toda uma região, praticamente toda uma cadeia, né? E a gente costuma falar isso, então, dentro da educação ambiental, aqui dentro da nossa realidade, por exemplo. Aquele lixo que eu pego e taco no terreno do vizinho, aquele fogo que eu junto um montinho lá e taco fogo, né? Aquele animal que eu não me preocupo e tá atravessando a rua e eu passo por cima e não tem problema, é só um, né? Aquele famoso foi só um e tudo mais. Isso tudo faz um impacto de forma direta dentro do ambiente e que vai se resvalar para dentro da cidade. Isso é certo, né? No momento que você faz, por exemplo, uma queimada que você julga ser controlada, porque você fez um lixinho ali para tacar fogo, e aquela fuligem atinge uma região aonde nós estamos num período de seca, sem chuva, um mato amarelo de tão seco que tá, uma pequena fuligem com fagulha, ela começa um incêndio. Exatamente. E esse incêndio vai destruir toda uma vegetação, todo um topo de cadeia de fauna, ou de flora e de fauna, e que, por exemplo, esses animais que estão ali em fuga, eles vão adentrar para perímetro urbano. E a gente está pensando, por exemplo, em animais como tamanduá-bandeira, mucura, né, o saruê, mas você imagina vindo para dentro da cidade também fugindo, uma onça parda. E o que está acontecendo como muito. A gente teve até há pouco tempo no centro da cidade. Já temos vários registros. Exatamente. Já foram 3 visitações, se não salvo engano. Exatamente. Passa na internet, quem acompanha aí os noticiários da internet, né? O pessoal tá ali acontecendo as coisas, parece que você vê quase que ao vivo ali, em tempo real. As pessoas estão com o celular ali, já liga, já filma, já coloca nas redes sociais. Exato. Está acontecendo muito.
E isso é prejudicial para o Demais, ser humano. demais, Se demais. você prejudica aquela vegetação, o animal vem para a cidade, com certeza está faltando alimento, com Sim. certeza está passando E- por uma queimada e veio para cá. E dependendo do animal, a gente não pode deixar de ser realista, que pode ser um animal que coloque sim em risco a população, como por exemplo uma onça. Com certeza. Então no momento que você tem a entrada A onça de é um animal selvagem. um animal selvagem, extremamente arredio, é um animal que quando se sentir acuado, ela não vai fugir, ela vai atacar. Então assim, são situações que a gente tem visto cada vez mais. O exemplo dessa última onça parda, né, que adentrou dentro da cidade e tal, e a todo momento a gente achando que esse animal tinha indo embora, passou pelo rio, e quando passou-se 2 semanas, quando teve de novo aquele surgimento dela, a gente veio descobrir que ela estava fazendo casa dentro da cidade. Nossa. Ela estava fazendo toca dentro de uma região que é muito movimentada na cidade, Avenida Jaime Brasil. Então, um local que todo dia tem movimento de milhares de pessoas, barulho. E esse animal esteve todo o tempo ali. Chegaram a descobrir né? por que ela veio para dentro da cidade. A gente falar um porquê é meio complicado, Ainda né? Porque a não gente não sabe, tem como né? saber, mas a gente acredita que foi exatamente por essa questão de desmatamento. Porque é um animal, E a onça queimadas. parda, por exemplo, apesar de ter o nome de onça parda, ela está mais próxima dos gatos domésticos do que Sim. da onça mesmo em si. E a gente começou a perceber, através de relatos da população, principalmente de vigias que tomavam conta de terrenos ali da Jaime Brasil, de que determinados animais domésticos estavam desaparecendo. Eram 5 gatos, só tinha um, tinha cachorro na rua que o cachorro desapareceu. Então, provavelmente, essa onça ela estava fazendo a ceva, né? Ela estava fazendo a alimentação dela com esses animais vadios, né? De rua e tudo mais. Então, a gente acredita que ela migrou para dentro da cidade porque é onde ela viu o local com alimentação fácil para ela, coisa que ela não estava tendo, provavelmente. Né? Sentiu o cheiro da alimentação. E ela no meio da mata, da floresta, provavelmente ela estava com uma escassez de alimento por causa de queimada, desmatamento. Então, é o que a gente falou desde o início, né? Ela tende a migrar, ela vai sair quando ela se depara com uma zona urbana. Inúmeras possibilidades que a gente pode pensar, Você viu a né, última aparição? Ela atravessou o rio ali do Veredas. Exatamente. Do novo loteamento ali que tem ali no final da Villeroy. Exatamente. Então aí as pessoas que estavam passando na ponte viram aquela coisa linda nadando na água e fizeram vídeos, né? Isso é pra você ver, tipo assim, ela tava... O início do surgimento dessa onça foi lá no Rio Branco, lá na altura daquele restaurante lá na beirada do rio e tudo mais. E olha o tanto que ela migrou, se for a mesma também, né? Se for a mesma. Pode ser mas outra, mas né? você repara que por mais que não seja a mesma, olha a proximidade do perímetro urbano que ela tá. Bem próximo. Né? Muito próxima. Então... Agora, assim, Felipe, quando tem as secas, que o rio baixa, que forma ali as praias, as pessoas, quando elas começam a frequentar o banho do outro lado do rio, né? Que esse meio é uma ilha, sim, né? Sim. O Rio Branco que passa aqui nas margens da cidade de Boa Vista. Sim. Eu já vi pessoas colocando na internet também, filmando ali as marcas da pata da onça no chão. É normal até ali? Sim, é normal por quê? Porque, como você falou, nós temos como principal rio afluente aqui dentro da cidade é o Rio Branco. Ele é fonte de água para os animais, ele é fonte de alimento para esses animais. Então é muito comum a gente ver travessia desses animais, vice-versa. Não é comum a gente verificar e ter a presença desses animais em área urbana por muito tempo. Eu julgo dizer que é comum a aparição de um animal silvestre desse porte, como uma onça parda, no meio da cidade, no período da madrugada, onde não tem movimento. A gente, querendo ou não, nós estamos dividindo nosso espaço com uma vida silvestre, porque a divisa entre perímetro... inseridos na casa deles, a gente né? entre perímetro urbano e zona silvestre, a gente está ali, um batendo com o outro praticamente. A gente, como cidadão, que tem que respeitar esse espaço, não invadir o espaço deles para que eles não venham para o nosso também. Né? Como a gente costuma ver, por exemplo, muito pecuarista, né? Cuidador de gado e tudo mais. E a gente vê esse pessoal tomando conta cada vez mais. Não que eles estejam errados. Eles estão fazendo o processo deles natural dentro da agropecuária em si. Mas quanto mais você adentra com um pasto, menor é o espaço daquele indivíduo, daquela vida silvestre, né? E aquela vida silvestre, ela começa a ver um rebanho como facilidade de alimento para ela. E eu costumo falar isso, eu sou professor também, então eu falo até com os alunos. Eu te ofereço
a oportunidade de correr atrás de uma galinha para você matar ela e fazer a tua comida. Mas eu também te dou a oportunidade de te entregar uma picanha na mão. Qual que você vai querer? O animal silvestre, ele também tem o mesmo pensamento. Se ele tem alimento fácil para ele, ele vai no alimento mais fácil que for para ele. Você viu aquela questão? Eu não me recordo o local também. Eu também não me recordo se vi na internet. Eu vejo muitas informações que não sei nem de onde tirei às vezes. Ou foi na TV ou foi na internet. Um senhor que era caseiro, não era aqui do estado, era de Mato fora. Grosso, Mato Grosso, Grosso. isso. E aí ele saiu, ele via pegadas de onça, viu o esturro da onça, até que um dia ele caminhando por uma passarela lá, não sei se era uma ponte, não sei o que era aquilo, a onça pegou ele e arrastou ele para dentro da mata. Ali foi um caso muito incomum, que a gente costuma dizer. Por quê? Porque foi um ataque durante o dia, em primeiro lugar. Então é o tipo de animal que não faz normalmente essa caça, né? Ela não sai para se alimentar durante o dia. Normalmente ela se alimenta durante a noite. O que você acha que foi aquilo ali? Ali foram várias situações juntas, né? Primeiro, foi descoberto que esse senhor, esse caseiro, ele realizava o que a gente chama de ceva. Ele colocava comida para atrair o animal e ele dentro da casa dele fazer fotografias desses animais. Nossa. Então ele fazia isso com toda a vida silvestre da região. Então ele tinha muitas fotos. A vida dele mesmo em risco. E ele tinha várias fotos de vários animais. Só que ele não percebeu que determinados animais, como a própria onça, apesar dela ter um hábito noturno de alimentação, se ela não come durante o dia, ela não vai esperar a noite para comer. Ela vai comer na primeira oportunidade que ela tiver. Nossa. E foi nessa oportunidade, quando ele estava preparando a ceva, que era aquela comida para atrair, ela já estava na espreita, aguardando ele. E aí são rápidas. E olha que era um animal, hoje, ela foi capturada, ela está num centro de recuperação até hoje, né? E através de alguns estudos radiológicos, de anatômico também, identificou que era um animal velho já. Já era um animal que já estava com dentição desgasta. Então, já era um animal que provavelmente na natureza tinha mais dificuldade para buscar a alimentação dele. E aí, quando ele viu a oportunidade ali batendo na porta, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. O desastre que foi, né? Foi impressionante aquilo ali. Realmente foi bem desastroso, né? E é o que a gente sempre fala, né? Um ponto principal que a gente tocou nesse assunto. É que fique bem claro: não alimente animal silvestre. Por mais que a gente às vezes pense assim, não que a gente... Vou dar um exemplo. Eu tenho em casa uma árvore que atrai muitos pássaros, eu boto um bebedouro, eu tenho uns outros pássaros que visitam minha residência, eu boto uma comidinha. Não há problema nisso. O que a gente costuma dizer é: não use da alimentação. Não use da alimentação como meio atrativo. Então, entendeu? Assim, você destinar o alimento para aquele animal, não há problema. O problema é quando o seu intuito é fazer a atração daquele animal para si, né? Que é a tal da ceva. Isso sim, hoje ele é configurado até como crime ambiental. Então, assim, você utilizar do alimento para atrair o animal é diferente de você dar o alimento para um animal que apareceu na sua casa. Isso não há problema nenhum. Então, por quê? A gente costuma falar isso, porque quanto mais alimento você entrega para uma vida silvestre, mais adentro da sua região ela vai estar. E com mais vezes e mais possibilidades dela estar surgindo, trazendo outras espécies de vida livre também junto com ela. Então, assim, isso acaba gerando uma problemática dentro daquela localidade e, às vezes, trazendo um animal que pode colocar em risco a vida daquele morador, daquela pessoa, né? Ou de uma população como um todo, né? Com certeza. E a onça, você vê que ela não é um animal, ela é um animal selvagem. Ela não ia só ver alimento como que ele estava colocando ali também, mas ele era o alimento. É isso, né? A gente costuma dizer. O ser humano, ele não está na cadeia alimentar de nenhuma espécie silvestre do planeta. Ele só matou, ele não comeu. Não, ele vai se alimentar sim. Ele vai comer o ser humano sim. Mas nós não somos alimento. Nós vamos fazer parte da alimentação no momento que aquele animal estiver em extremo estado de estresse. Fome, ou seja lá o que for. Agora, a onça saiu e vai caçar. Ela não tem o intuito de caçar um ser humano. Ela vai para caçar um outro animal que é da região dela.
mas a gente pode acabar entrando no meio do caminho e tomar o lugar de um animalzinho Sim, desse. das questões também que você não respeitar, né? Sim, Você andar em locais despreparados, onde exato, tem uma onça, tem exato, gente que gosta de adentrar o mato para caçar, né? exatamente, E não tem orientações o suficiente, não está ali protegido o suficiente, se exato, prejudica, é um perigo danado. demais. Por isso, muito bom nós estarmos informados. Informação é tudo, informação salva, é o que eu E digo como? sempre. Mas assim, olha, em se tratando desses animais, né, já tocamos num assunto muito importante para quem está nos acompanhando, essa questão do que traz, do que muda um bioma, do que muda numa fauna, do que deixa os animais escassos, o que faz eles virem para a cidade. Isso a gente já deu aí uma pincelada para a gente ficar informado sobre isso. Mas em se tratando quando já estão com esses danos que adentram a cidade, né, machucados, como você falou lá no começo, atropelamento, queimadas e vários outros fatores que acontecem com eles. Muitos animais são resgatados, né, chegam debilitados aos Isso. centros de triagem, como o que vocês estão com esse projeto. Como é que funciona o processo de reabilitação até que eles possam voltar à natureza? E nem todos voltam, né? Nem É. todos ficam com a capacidade de voltar. Isso. Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre os centros de triagem, né, os CETAs, a gente precisa entender que nós temos dois tipos de rede CETAs, né? A rede CETAS federal, que é a comandada pelo IBAMA, né, que é um projeto que hoje nós possuímos 24 CETAs espalhados pelo Brasil, né? Praticamente um CETAS para cada estado. Alguns estados não possuem o CETAS do IBAMA, porque o CETAS ele é gerido pelo estado mesmo, pelo próprio governo do estado. E os centros de triagem eles têm esse papel. Primeira coisa que a população precisa ter em mente: nós somos um local de recebimento de vida silvestre. Então, se você teve notícia de um animal que foi atropelado, ou que está ferido, ou que você viu em uma região de queimada e tal, acione um órgão responsável, e esse órgão, como bombeiro, polícia militar ambiental, né, a Guarda Municipal Ambiental, eles vão fazer o resgate desse animal e vão levar até o CETAS. Como que funciona então o CETAS? O CETAS ele faz o recebimento do animal. Hoje nós temos 70% da carga de classe animal recebida são aves. As outras 30% é dividida entre mamíferos, répteis, né? E raramente algum anfíbio, algo desse tipo. Mas basicamente a gente recebe muita ave. E a ave é muito vítima de acidente urbano. O que é acidente urbano? São aves que são eletrocutadas por rede elétrica ou que se acidentam batendo em vidro de prédio, de casa, de carro, né? E a gente tem muita ave também de tráfico e de animal. Então esses animais, eles são, dependendo da espécie que a gente está falando de animal, né? Elas são recebidas. Caso seja necessário um tratamento por estar ferida, né, alguma coisa do tipo, ela vai receber um tratamento dentro do nosso CETAS. Hoje, vou falar pelo nosso, em Roraima, né? Nós hoje temos uma estrutura bastante bem equipada, vamos dizer assim. Nós temos um centro cirúrgico, nós temos um local de triagem, nós temos recintos para estar colocando esses animais para tratamento, UTI neonatal, nós temos área de neonatos só para poder fazer o crescimento, engorda desses animais, né? O crescimento em si, desenvolvimento. Então, quando é feito todo esse processo de tratamento, que é a mesma coisa que a tal da reabilitação desse animal, dependendo da espécie de animal que a gente está falando, ela vai passar um período de readaptação dentro do CETAS. Que a readaptação é aquela condição onde a gente cuida desse animal e coloca esse animal dentro de um ambiente mais próximo possível do que ele vive na natureza, para que ele seja solto e já tenha uma noção do que ele tem que fazer, como ele tem que agir, como que é a característica dele mesmo, o nicho dele dentro da natureza. Então esse animal ele fica por um tempo por um processo de readaptação, e aí nós temos dois tipos de destinação. Animais que são aptos à destinação selvagem, aberta, nós pegamos e fazemos a soltura em asas. O que são asas? Asas são áreas de solturas cadastradas por nós do IBAMA. Asas de soltura de animais silvestres, asas, né? Então, alguns parceiros que nós temos pelo Estado recebem esses animais, como, por exemplo, um dono de uma super fazenda, uma fazenda que tem contato com a natureza, aberta e tal.
e eles têm um cadastro conosco, então eles fazem o recebimento desse animal, a gente faz a soltura nesse ambiente e eles vivem a vida deles solta dentro daquele local específico. E nós temos um outro tipo de destinação, que aí entra a tal da estatística, né? Estatisticamente falando, hoje, a cada 4 animais soltos, 3 voltam para a natureza. E esse um que não retorna, nós fazemos as destinações controladas, com parceiros que nós temos aqui dentro do estado, que são chamados de mantenedouros. Um exemplo, temos o nosso municipal querido, que é o Bosque dos Papagaios. Os animais que estão dentro do Bosque dos Papagaios foram todos animais destinados pelo CETAS para lá. Animais que já não têm mais condição de ser solto, ou porque não foi possível readaptar, porque é um animal que ficou muito domesticado, está muito manso, não sabe se alimentar, nem nada. Ou um animal que sofreu uma ferida, um machucado, aonde a condição dele não é propensa para a natureza. Por exemplo, uma águia que perdeu uma asa. Eu não tenho como soltar uma águia que não tem uma asa, ela não pode voar, como que ela vai se alimentar? Né? Então são animais que a gente acaba destinando para esses mantenedouros. Hoje a gente tem 2 principais, que é o Bosque dos Papagaios e o 7º Bis do Exército, aquele mini zoológico, né? O mini zoológico do 7º Bis também. Lá hoje tem uma jaguatirica, Jiquitaia, né? Que foi uma jaguatirica que passou por nós também. Ela chegou pra gente de olhinho fechado e tomando leite na mamadeira ainda, assim. Ela tá bem bonita, ela tá viu? muito bonita tá hoje. Muito bonita. Eu visitei lá, levei meus filhos. A gente esteve lá há pouco tempo também. E aí a gente sempre faz também esses acompanhamentos. Todas essas áreas de soltura cadastradas e esses mantenedouros, eles passam por, não digo um crivo, porque é muito formal isso, mas a gente sempre vai fazendo visitações para ver como é que estão os animais, os ambientes onde eles estão, tá adequado para eles e tudo mais. Macaco, né? Muito primata também. Hoje a gente tem, no CETAS, a gente tem um trio, que é o nosso trio Parada Dura lá, que são 3 macaquinhos pregos, né? É o Reginaldo, o Vini e o Júnior, né? Eles estão lá também por um processo. Eles são animais que, infelizmente, também irão passar para soltura controlada, vão para mantenedouros, porque foram animais que foram apreendidos pela polícia em casa, estavam sendo tratados como pet, como um cachorrinho, como gato. Então são animais muito mansos. Macacos pregos normalmente têm uma certa agressividade, ficam meio ressabiados, arredios. Né? E esses, se a gente entrar no recinto, eles querem pular no nosso ombro, quer ficar mordendo nossa orelha, brincando. Então, são animais que, infelizmente, a gente não tem como fazer realmente a devolução. Então, essas são as 2 destinações, né? Ou é vida livre, ou vai para um mantenedouro nosso. Então, o nosso papel hoje como CETAS é esse, né? Desde o recebimento, período de tratamento, reabilitação, readaptação e o objetivo final, que é a soltura desses animais. Muito lindo o trabalho de vocês, obrigado. Viu? Admirável. Mas assim, a gente falou sobre todas essas questões que quando agredimos, falamos em termo geral, né? O homem agride o meio ambiente, que danifica, digamos logo assim, o bioma, a fauna de modo em geral, mas como é que essa perda de biodiversidade ela afeta também, inclusive no avanço das pesquisas científicas, né? Demais. Porque se você também fica ali com um animal em extinção, como é que aquele animal vai ser catalogado? Exato. E várias outras formas de pesquisas. Como é que fica esse prejuízo também nessa questão? Quando a gente fala até nessa questão dessa questão de pesquisa científica em si, a gente quase nem foca na parte da fauna, porque a gente tem uma amplitude de pesquisa voltada à flora, principalmente na região amazônica, né? A floresta amazônica como um todo, ela é o menino dos olhos do Brasil e hoje do mundo, porque a gente sabe o quanto de espécies de flora nós temos dentro da região amazônica que são estudadas tanto nacionalmente quanto internacionalmente e com promessas de medicamentos que trazem benefícios que são assim inexplicáveis até para a população. E quando a gente tem essas questões de desmatamento, vou dar os 2 principais, obviamente, né? Queimada e desmatamento. Você imagina isso para um pesquisador que está há 20, 25 anos, 30, fazendo uma pesquisa com uma planta específica daquela região e, de repente, ele vê aquilo tudo ali virar cinza, né? É um prato cheio de informação, de ciência que o cara tem que vai pelo ralo, né? Hoje,
as pesquisas científicas realizadas no Brasil, elas normalmente são realizadas dentro de áreas de preservação. E essas áreas de preservação hoje elas são muito bem, digamos assim, preservadas. Elas estão bem vigiadas em si, principalmente pela questão do policiamento florestal em si. Óbvio que eu não posso falar para você que hoje nós, por exemplo, não digo só o IBAMA, né, mas outros institutos, o INEA, o Chico Mendes também, nós não temos servidores para dizer para você que eu tenho 10 servidores para cada metro quadrado de ambiente que a gente não tem. Então isso já é uma preocupação muito grande, né? Mas o que a gente tem tentado fazer com isso, né? O IBAMA, por exemplo, teve agora nos últimos 2 anos 2 chamadas de concurso público. A gente saiu de uma numeração que era irrisória. Nós tínhamos no Brasil inteiro 2.000 servidores para uma instituição que praticamente cuida da parte ambiental do Brasil inteiro, é praticamente nada, né? Então nós tivemos o crescimento também, a chamada aí de mais números de servidores para poder estar nos auxiliando, principalmente na questão da fiscalização, do pessoal da fauna, do pessoal da flora, da biodiversidade, para poder estar combatendo diretamente essa questão. Infelizmente hoje o que é que a gente tem o que é que a gente fica de mão atada? O máximo que a questão da fiscalização ambiental ela pode fazer é o que o próprio nome diz, é fiscalizar. Mas a gente ainda não consegue atingir com o braço todas as áreas, né, infelizmente. E essa questão da pesquisa científica no Brasil, ela se torna muito prioritária, vamos dizer assim, para a parte ambiental nossa, né, como o IBAMA em si, porque a maioria das instituições que realizam pesquisa voltada tanto à parte da flora quanto da parte da fauna, principalmente flora em si, elas sempre tiveram muito apoio das instituições ambientais, né? O IBAMA e principalmente o ICMBio, né, também. Então, existem parcerias entre, por exemplo, vou dar o exemplo daqui do nosso estado, né? A Universidade Federal de Roraima, ela possui estudos voltados a um óleo que é retirado de uma planta, que eu não vou saber te explicar exatamente em si, mas que ela tem todo o apoio da fiscalização do IBAMA. Então, toda a saída de campo dessa equipe da Seria de UFRR, Andiroba? eu não sei um te óleo dizer. muito medicinal. Eu não sei te dizer, eu não vou me arriscar, porque realmente tá fora do meu alcance ali. Mas eu sei que, por exemplo, toda vez que esse pessoal, esses pesquisadores, eles vão a campo, eles têm uma equipe, tanto da Polícia Militar, quanto a equipe da fiscalização do IBAMA, que está ali auxiliando a realização dessa etapa de pesquisa, né? Em campo, em loco mesmo em si. Certo. Tocamos em todos os assuntos, mas não falamos de um também que eu gostaria de saber de você. A caça ilegal. Uhum. Ela ainda é uma prática recorrente em algumas áreas, né? Como é que esse problema ele é enfrentado hoje? Hoje em dia, novamente eu digo, a fiscalização é muito importante em cima disso. Só que a gente bate numa pedra, que é a tal da culturalização, né? Infelizmente, a tal da carne de caça, né, ela ainda é muito cultural, muito enraizada dentro do nosso estado, né? E as pessoas ainda não têm essa ideia da noção do risco que isso é para a própria população em si, para quem consome. Traz né? riscos para a saúde. A gente sabe que a carne do tatu, por né? exemplo, tatu. O pessoal tem hábito da capivara também. E a capivara, apesar de não ser um transmissor de doença, o próprio animal, mas ela muitas das vezes é contaminada pelo carrapato. E o carrapato transmite a febre maculosa, por exemplo. Olha só. Então, assim, o tatu, capivara, preá, jabuti. O jabuti, as pessoas pensam, você que está aí, pensa que o jabuti só come frutinhas e folhas? Não. Ele come a carniça do mato. Exatamente. Eu tenho um conhecido que ele gosta muito de caça. E ele adorava comer um jabuti. Uhum. E aí, o que acontece? Ele viu o jabuti comendo uma carniça. Ele disse, aí. nunca mais na vida que eu vou botar um jabuti na boca. Uma das principais doenças que a carne do próprio jabuti pode trazer são as hemoparasitoses. Nossa. São parasitas que infestam o sangue do jabuti e que ficam infestados na musculatura. E aí você se alimenta daquilo, tá bom, o verme tá morto na carne, mas os ovos não. Nossa. E aí você leva isso pro teu intestino que vai
fazer um estrago considerável. E isso a gente está falando, por exemplo, de uma verminose. Mas existem animais que transmitem doença como raiva, a própria febre maculosa, como a gente falou, transmitem leishmaniose, leptospirose, né? A carne de primata, por exemplo, né, que também ainda é muito consumida no interior do estado, o primata é um dos principais portadores de raiva, é uma zoonose, algo que a gente transmite de um para o outro de forma extremamente fácil e rápida, e que tem 99,8% de letalidade dentro da sua carga viral. Então, assim, as pessoas ainda não têm essa é aquele famoso assim, meu avô comeu a vida inteira e nunca teve nada. Sorte, mas Por e sorte, aí, hein? entendeu? Meu Deus do céu. Então, assim, isso é algo que a gente recebe muito dentro do CETAS. Uma coisa que eu esqueci de comentar. A gente recebe muito jabuti. Boa parte desses jabutis, eles vêm do próprio Bosque dos Papagaios, que procria muito naquela vegetação e enviam. E outra parcela desses jabutis a gente recebe pela polícia militar, que apreende no meio das feiras, pessoal andando de bicicleta, passando com um saco cheio de jabuti, e quando vai ver, estava indo para alimentação esses animais. Criar jabuti é ilegal? É ilegal, é crime. Hoje no Brasil, qualquer animal silvestre que não tenha sido comprado de forma legal, de um criadouro legalizado pelo IBAMA, é crime. Tem um jabuti enorme no Bosque dos Papagaios. Nossa, que jabuti enorme muito aquele. grande, né? Muito Eu sei qual é. Você sabe qual é, né? E bem aí, limpinho ele tá lá, bem cuidadinho, enorme. E aí as pessoas têm o hábito de... Por exemplo, jabuti é muito comum você ter locais, pessoas que criam jabuti dentro de casa e tudo mais. Mas é um crime ambiental. Eu não vou dizer pra você que, tipo assim, nós temos uma equipe. Que é muito comum, tem pessoas que criam. Também não pode. Também não pode, se não for comprado de forma legal. Porque existem criadouros, né, que são legalizados, autorizados pelo IBAMA a fazer a criação e a venda desses animais. Então esse animal ele é registrado, ele é anilhado, ele tem um documento de rastreio. Esses animais, obviamente, sendo legalizados, ok. Mas a gente sabe que boa parcela do pessoal que cria esses animais em casa são de forma ilegal, né? E aí aquilo que a gente fala, né? Você não de forma direta, mas de forma indireta é um alimentador do tráfico silvestre. Porque de alguém você conseguiu esse papagaio. E esse alguém retirou esse papagaio da natureza de forma ilegal, sabe Deus como, né? Então, a gente fala sempre para a população, evite, né? Você sabe de alguém ou você tem... Isso a gente deixa bem claro. Se você tem um animal silvestre e você tem o interesse de devolver esse animal, entre em contato com CETAS, que a gente faz o recebimento do que nós chamamos de entrega voluntária. Toda entrega voluntária, ela é isenta de autuação. Então, se você tem um animal que você criava ele durante 10 anos, decidiu que você vai embora do estado, do país e não pode levar, entregue ao CETAS. Você não vai ser autuado, não vai ser multado, não vai ser responsabilizado criminalmente, nem nada. A entrega voluntária é um ato de responsabilidade de você, como ser humano, né, para com a vida silvestre. Muito importante falar nisso, né? Mas, uma pergunta, a gente está quase finalizando. Quais são os principais mitos que a população ela ainda acredita sobre os animais silvestres? Um que a gente escuta muito, né? Felipe, eu tenho um tio meu, sabe? O primo do vizinho, do fulano. Sendo que é ele. Tem um papagaio lá na casa dele. Ele queria saber como é que ele faz para legalizar esse animal. Então, assim, a lei deixa bem claro. Animal silvestre de vida livre é proibido a legalização. Não se legaliza animal que foi retirado de forma ilegal da natureza para dentro da casa, né? Então, se você sabe de alguém que tirou do meio, pegou numa árvore, alguma coisa, um animal desse, obviamente características silvestres, e levou para dentro de casa, ele não tem a possibilidade de legalizar esse animal, né? Isso é algo que a gente escuta muito. Como que eu faço para legalizar o meu bicho? A única forma de legalização do animal é quando ele já vem legalizado de um criadouro que foi previamente autorizado para comercialização pelo IBAMA. Fica a dica. Para a gente finalizar, Felipe, que ótimas informações, quanto aprendizado você nos trouxe. Amém, que bom.
Para quem vive na Amazônia, né, a floresta faz parte aí da identidade cultural e social. Qual é a mensagem final para a população sobre responsabilidade coletiva na proteção da vida selvagem? Vamos lá, pessoal. Novamente, o que eu acho que eu vou utilizar novamente a palavra que eu falei, né, inicialmente, assim. A gente precisa ter a tal da conscientização, né? Claro. É saber que nós estamos cada vez mais com a nossa densidade populacional, demográfica, a gente está crescendo. E a gente tende a invadir cada vez mais esses espaços, né? Então a gente precisa ter com a conscientização a nossa responsabilidade em saber que qualquer ato que seja considerado um impacto ao ambiente, ele, por mínimo que seja, a gente precisa entender que esse mínimo para nós é muito para uma determinada população animal, né? A árvore que você retira para poder fazer a fogueira tua de São João, ela às vezes era o abrigo de mais de 10 espécies de aves dentro dela ou na copa dela e tudo mais. A queimada que você faz de forma, achando que está fazendo de forma controlada, atinge áreas de hectares, às vezes, por causa de um processo de início de queimada por uma fagulha, né? E isso é um prejuízo para o meio ambiente, isso é um prejuízo para o município, porque tem que acionar equipes, um prejuízo para o Estado, que tem que acionar as suas equipes de combate ao fogo ou de desmatamento, de seja lá o que for. E esse custo final, ele chega para quem? Para a parcela da população, de qualquer Com jeito, certeza, né? Então, assim, quanto mais a gente necessita dessas equipes, alguma coisa de errado tem. Né? Algum desequilíbrio tem. Não é possível que isso seja tudo. Não é possível que isso seja normal. A gente achar que o corpo de bombeiros sobrecarregado do jeito que eles vivem dentro do estado nesse período de seca, né? De queimada, seja normal, né? Eu não entendo como as pessoas falam em queimada controlada e queimada consciente. Porque é um período, esse período nós estamos em março, né? De dezembro a março, até chegar no inverno tem as ventanias muito fortes. Então, assim, a pessoa faz aquela queimada porque ela já quer deixar o terreno pronto para o plantio quando o inverno chegar. Mas que queimada controlada é essa? Que você está em período de vento, voam as fagulhas, muito e aí importante o mato muito seco, pega fogo. Essa fumaça vai para onde? Além de queimar toda uma vegetação, além de matar muitos animais, porque esse fogo ele se alastra. Né? E rápido, de forma muito rápida. Essa fumaça vem para a cidade, prejudica os seres humanos. Afeta a saúde do humano. Sobrecarrega os hospitais. E aí vai uma infinidade de prejuízos. Pare, pense, pense, reflita, e seja mais consciente. E que fique bem registrado isso. Quando a gente fala sobre essas queimadas controladas, a gente precisa saber também que essas queimadas preventivas para a agricultura e tudo mais, elas possuem período permitido. Exato, né? Sim, e que são exatamente fora desses períodos de seca e de alto índice de vento dentro da região, entendeu? As pessoas acabam que, digamos assim, teimando, né? Isso infelizmente, infelizmente, é a tal da culturalização, é aquele pensamento ainda retrógrado, achando que dano ao meio ambiente é besteira, isso não existe, isso é coisa da cabeça. É pura desinformação, né, Felipe? Muito. Eu costumo falar que é a tal da ignorância, não é chamar alguém de ignorante, é a ignorância por falta de informação, sabe? Sim, claro. Porque, assim, olha nessa conversa produtiva que nós tivemos agora, quanta informação, quanta coisa deu para compreender o que o Felipe nos explicou aqui agora, sobre as questões dos prejuízos que dá por falta de um animal, por conta de uma árvore. Modifica tudo, gente. E olha quanta informação bacana. Isso serve para a gente refletir, isso serve para a gente ensinar já os nossos filhos desde pequena a ter essa consciência, esse respeito ao meio em que nós vivemos. Senão, que mundo a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e para as nossas próximas gerações, né? Verdade. A gente não quer virar aqueles filmes que tá o Mad Max, assim, da vida. Tá tudo destruído, tá tudo no deserto. Que água é raridade Exatamente. E tudo mais. Exatamente. A gente não quer essa escassez. E realmente aquilo ali, para mim, eu acho que retrata um futuro se a gente não cuidar do meio ambiente hoje. Sem dúvida nenhuma. Felipe, que conversa maravilhosa, eu amei. Eu que agradeço, gostei demais Eu também. Espero que você aí do outro lado tenha aproveitado assim tanto quanto eu, né, essas informações incríveis. É para nossa vida, se trata da gente também.
Felipe, obrigada. Eu que agradeço. Nossa Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Obrigado. Tá? Para todas as informações, para tudo que vier de bom para a gente transmitir para quem está lá do outro lado, Tá, acessando os nossos conteúdos. Ótimo. E saiba também que nós, IBAMA, o CETAS, estamos sempre ali de portas abertas para buscar informação, quem quiser, né? Se o pessoal tiver dúvida referente à vida silvestre, que queira saber uma forma de denúncia, de fazer uma entrega voluntária, com os pontos de acionamento de resgate, a gente está sempre disposto também ali. Na Superintendência, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, e o CETAS mesmo lá no Cidade Satélite, na Rua Andrômeda. Perfeito. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Vamos ficando por aqui. Compartilhe essa informação porque ela é maravilhosa. E acesse os nossos conteúdos da Rádio Defensoria pelo YouTube, o Deezer e o Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.